Ei, pessoal, boa noite. Que prazer estar com vocês aqui. Esse horário da noite, né? A gente tem visto aí que o pessoal à noite tem assistido muito às lives e por isso a gente quis trazer esse bate-papo super especial, direto de Salvador, com Antônio Carneiro, sócio da AZ Investimentos. Hoje nós vamos tirar todas as dúvidas sobre seguro de vida. Então, ele vai explicar pra gente qual o momento de migrar o seu seguro de vida, se o seu seguro de vida cobre casos, né, do Covid-19, muita gente aí com essa dúvida. O Antônio já tá chegando aqui para conversar com a gente direto de Salvador, terra boa. Já quero dar oi aqui pro Eustáquio Ramos, um amigo super querido lá da Rádio Itatiaia. Já estive lá com ele algumas vezes no plantão da cidade. Boa noite, Eustáquio. Rogério também. Pessoal, você que tá chegando aí, manda coraçãozinho para mais pessoas participarem com a gente. Printa a tela, né? Se você gostar do bate-papo, printa a tela e compartilha nos stories que nós vamos compartilhar depois nas minhas redes sociais e da AZ Investimentos também. O Antônio já chegou aqui para começar a conversar com a gente. Manda no direct, que vai ser importante. Boa noite, Eustáquio, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Muita gente legal entrando aqui para participar com a gente. Oi, Antônio, boa noite. Oi, Débora, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Eu preciso só que você vire a câmera, porque a câmera tá virada. Você consegue? Aí. Perfeito. Tá ótimo. Muita gente já aqui com a gente ao vivo. O pessoal continua mandando mais coraçãozinho pra gente, para mais pessoas receberem essa live. Vai ser um bate-papo muito legal, esclarecedor. O Antônio vai tirar todas as dúvidas sobre seguro de vida. A gente também vai falar sobre planejamento financeiro e como que o seguro de vida entra no planejamento financeiro. Antônio, eu vou deixar você começar se apresentando para o pessoal. Enquanto você se apresenta, eu vou colocar o nosso tema do bate-papo aqui na tela para todo mundo que chegar saber sobre o que a gente está conversando, tá bom? Maravilha. Então, ótimo. Vamos lá. Bom, boa noite. Meu nome é Antônio Carneiro. Eu sou administrador de empresas de formação. Eu me formei na Universidade Federal de Lavras. Já são 17 anos de experiência. Eu trabalhei no mercado financeiro logo no começo da minha carreira. Depois eu retornei, esse início de carreira foi em São Paulo. Depois eu retornei a Minas, que é o meu estado de origem, né? E trabalhei como diretor de uma indústria de alimentos. Fiquei 9 anos trabalhando nessa indústria. E aí eu decidi abrir o meu próprio negócio e, na época, o mercado estava demandando muito um trabalho voltado para o planejamento financeiro pessoal. Como eu já tinha uma experiência de mercado financeiro e tive uma experiência também muito forte na área comercial, enquanto diretor da indústria, eu consegui juntar essas duas coisas no meu trabalho e comecei a fazer esse trabalho de planejamento financeiro. Demanda muito esse contato pessoal, né, um trabalho comercial inicialmente, e também um entendimento de finanças. E já são 5 anos que eu estou trabalhando com planejamento financeiro e há 1 ano aqui em Salvador. É 1 ano como AZ Investimentos constituído, né? Antes eu trabalhava de forma independente. Depois eu me juntei com a minha sócia, que é a Thaís Aidan, que é médica, mas que se especializou em planejamento financeiro, inicialmente para suprir uma necessidade pessoal, sentiu a necessidade de bater na porta, e à medida que ela foi se especializando, foi gostando da ideia, foi percebendo próximo no seu ambiente de trabalho os colegas com a necessidade de se informar mais, de entender melhor a respeito das suas finanças pessoais, de se planejar, de programar futuro. E aí a gente se conheceu através do meu trabalho anterior, a gente começou a trocar informações e ao longo dessa nossa conversa aí a gente resolveu juntar forças e criamos a AZ Investimentos. Ótimo. Muito legal. Antônio, eu vou te pedir uma gentileza, porque o Instagram não está permitindo que eu fixe o tema. Você consegue escrever no comentário o assunto e fixar para a gente? Eu vou te explicar como que você faz. Você vai escrever no comentário o tema, meu seguro de vida cobre o Covid-19 e publica.
Na hora que você publicar, você vai clicar em cima suavemente e já vai aparecer para você a opção de fixar comentário. Que é importante o pessoal que chegar depois saber, né, o que a gente está falando. Enquanto isso, vou dar boa noite aqui, muita gente participando com a gente. Boa noite, Karina, Cecília. Perfeito. Tá fixado. Tá fixado? Já. Na hora que você escreveu, eu consegui fixar aqui. Ótimo. Perfeito. Legal. Só dar boa noite aqui. Muita gente participando com a gente. Rosana, Luciana, boa noite, pessoal. Gente, continua mandando um coraçãozinho aí para mais pessoas entrarem nesse bate-papo. A gente vai ficar aqui até às 8, tirando todas as dúvidas sobre seguro de vida, planejamento financeiro. Então, pode mandar as dúvidas para o Antônio, que ele vai estar à disposição para responder. Se você ainda não segue a página da AZ Investimentos, comece a seguir, e vão ter dicas agora diárias, né, Antônio, lá na página sobre todos esses conteúdos. Então, vão ter vídeos, lives, muita informação bacana. Boa noite, Alexandre, aqui da BH Mix Embalagens, tem acompanhado várias lives com a gente. Antônio, eu queria que você falasse então um pouquinho, antes da gente entrar no assunto do seguro de vida, um pouquinho sobre a AZ, né? Que você fez sua apresentação, mas falar um pouquinho da empresa, qual que é o propósito de vocês, como que surgiu essa iniciativa de fundar a AZ Investimentos? Ok. Então, a AZ, ela é uma empresa independente de planejamento e consultoria financeira pessoal. Tá? Então, por que uma empresa independente? Apesar de nós termos parcerias com as maiores instituições, as maiores e melhores instituições financeiras e seguradoras do Brasil, a gente não tem nenhum vínculo, principalmente vínculo empregatício com nenhuma dessas empresas. Então, isso é um ponto que é muito importante, porque a gente tem essa independência para justamente buscar no mercado o que tem de melhor para oferecer para o nosso cliente. Né? E a gente criou essa empresa justamente com o intuito de atender essa demanda, que era crescente. Se planejar melhor, entender um pouco mais as suas finanças, principalmente com as mudanças que têm acontecido, não só no mercado de trabalho, mas também no mercado financeiro como um todo. As pessoas estão entendendo que elas precisam se programar melhor, precisam se programar de forma antecipada, para ter tranquilidade, né, Débora? Exatamente. Não ficar aí para depender só de INSS, nós estamos perdidos. Não dá. E agora mais do que nunca, né, Antônio? Porque as empresas, os profissionais que não tinham essa organização financeira, né, uma reserva, viu que, né, e ele passou por um momento agora delicado, né, tá aprendendo na dor, né, a importância disso. Então, esse é o momento de aprender com essa situação e fazer diferente daqui para frente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que vocês ajudam as empresas, profissionais, com essa parte do planejamento financeiro. O público de vocês é muito voltado para profissionais de saúde, médicos, e vocês têm atendido aí, né, ajudado vários profissionais, inclusive, que estão na linha de frente do Covid-19. Então, qual que é a importância do planejamento financeiro e como que vocês ajudam nessa organização? Beleza. O planejamento financeiro, ele começa, né, ele se inicia com uma visita ao cliente, onde a gente vai primeiro fazer uma coleta de informações. A gente vai entender qual que é a realidade financeira e familiar daquele cliente. Porque o trabalho, ele é um trabalho personalizado. Então, a gente precisa, antes de qualquer coisa, entender a realidade e o momento de vida de cada cliente. Nessa primeira visita, a gente também já ajuda o cliente a estabelecer alguns objetivos e metas financeiras. Porque, às vezes, a pessoa é até bastante econômica, consegue juntar dinheiro, tem um certo controle do orçamento familiar, mas não sabe bem o que fazer. E não é não saber o que fazer no sentido de, eu não sei aonde investir. É de não saber o que fazer porque não traçou um objetivo. O que eu quero conquistar financeiramente daqui a 5, daqui a 10 anos, ou quando eu tiver os 50, 60 anos de idade. Então, estabelecer essas metas e esses objetivos é muito importante logo no início do planejamento, porque isso também vai direcionar o que vai ser feito. Porque senão a gente vai estar tomando um caminho que às vezes não é
o melhor para o que o cliente objetiva, né? Então, tem que estar muito claro para o cliente esses objetivos e metas. Uma vez Ótimo. que a gente definiu esses objetivos e metas, nós vamos aí, com a nossa independência no mercado, buscar o que tem de melhor de produtos e serviços para Uhum. conseguir atingir aquelas metas e objetivos. E aí a gente senta novamente com o cliente e apresenta essas soluções. Olha, fulano, para o que você objetiva aqui ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida, nós temos esses produtos. E aí a gente vai implementar essas ferramentas, essas soluções, junto com o cliente. Todas as decisões são tomadas, a decisão final é sempre do cliente, é tomada. Uhum. E a partir dali a gente faz um monitoramento e um acompanhamento. Porque o planejamento, Débora, ele não pode ser estático. Tá? Sim. Acontece às vezes da gente pegar um profissional que está no começo da carreira e as responsabilidades financeiras dele são pequenas. Uhum. Mora sozinho, não tem filhos, não tem dependente financeiro. Então, quando você monta o planejamento dele, você tem uma margem muito grande de sobra. A partir do momento que essa pessoa vai caminhando com a vida, que ela casa, tem filhos, começa a ter outras responsabilidades, o planejamento tem que estar sendo sempre revisado para ele encaixar dentro daquela nova realidade. Tem que estar Verdade. sempre de acordo com a realidade do cliente. Né? Então, um planejamento financeiro, ele vai muito além do que simplesmente a gente ter um controle do orçamento familiar ou do orçamento pessoal e juntar dinheiro. Ele vai ter decisões Uhum. de investir e também decisões relativas à segurança. A gente precisa também pensar em proteger aquilo que está sendo planejado. E aí é onde entra a parte do seguro, né? Sim, que já era a minha próxima pergunta, né? Onde que o seguro de vida entra, qual que é a importância dele e como escolher, né, o seguro de vida? Porque hoje tem muitas ofertas no mercado, então a gente às vezes fica sem saber, né, qual que é a melhor opção, né? Então é importante ter um profissional para orientar nesse sentido, né? Sim, com certeza. Então, o seguro de vida, também chamado de seguro de pessoas, ele é uma parte importantíssima no planejamento financeiro, porque Uhum. ele vai garantir que se aconteça algum imprevisto, o que foi planejado não fique perdido. Então, por exemplo, se a pessoa planejou de fazer determinados investimentos ao longo de um determinado período Sim. e, sei lá, sofreu um acidente ou teve uma doença e precisou se afastar do trabalho, ela deixa de gerar renda. E aí, como Uhum. o planejamento naquele momento? Se ela não tem renda para arcar com as despesas nem do mês, como é que ela vai fazer com a parte de investimento, com a parte de planejamento para o futuro? Ela vai Sim. construir as reservas de emergência? Então, o seguro ele entra nesse sentido. Além disso, ele também traz garantia de qualidade de vida e de tranquilidade financeira para a família do segurado. Uhum. Porque a gente, quando fala de seguro de vida, muita gente pensa só naquela cobertura relativa à morte. Mas o seguro de vida, ele tem muito Sim. grande de opções, né? Você pode ter seguros que vão te garantir renda, seguro que vai te garantir uma indenização no caso de doença grave, de uma invalidez, de uma internação hospitalar. Então, a gente tem uma série de opcionais que podem ser encaixados dentro do planejamento, devem ser encaixados dentro do planejamento financeiro, mas de acordo com a realidade de cada um. E aí a importância do trabalho do profissional, não só um profissional capacitado, mas um profissional independente, que possa realmente estar Sim. ajudando o cliente a escolher o que melhor se encaixa à sua realidade naquele momento de vida. Ótimo. E é um investimento, dá para ter uma média, assim, a partir de qual valor, ou é muito específico, né, de acordo com cada caso? Então, Débora, o seguro, ele é calculado com uma série de variáveis, né? E aí, como eu disse, vai Uhum. depender também do que a pessoa está buscando em termos de cobertura. Então, você pode ter pessoas na mesma idade, mas com perfis familiares diferentes, que vão ter necessidades diferentes, e aí o seguro de um pode ser
um valor X e o do outro ser 2X, por Sim. conta das coberturas que estão ali. Idade influencia, histórico familiar de saúde influencia. Então, assim, quanto antes você puder contratar um seguro de vida, melhor. Porque a gente sabe que, por mais que a gente cuide da nossa saúde, o natural é que, com o passar do tempo, a qualidade, a nossa saúde, ela vai diminuindo. Então, Sim. se eu não contratei um seguro quando eu tinha 30 anos, se eu for contratar ele hoje, aos 41, ele vai me custar mais caro. Por quê? Porque a minha saúde não está a mesma de quando eu tinha 30 anos e também por conta da diferença de idade. Então, isso Eu daí acho que essa informação é muito importante, que muita é, gente deixa para pensar nisso lá na frente, né? Na hora que os problemas começam a surgir. E aí acaba sendo um investimento mais alto. E não pensa, o brasileiro é assim, né? Não pensa como uma ação preventiva, né? Então pensa só em remediar. Então, a partir de sim. qual idade, Antônio, que é indicado para a pessoa ter o seguro de vida? O seguro de vida, norma geral, assim, na média, eles podem ser contratados por pessoas de 16 até 65, 70 anos de idade. Aí vai depender de seguradora para seguradora e também de produto a produto, porque às vezes dentro de uma mesma seguradora você tem produtos com características diferentes. Entendi. Então, o importante é a pessoa entender que o seguro, a decisão da contratação do seguro, você falou um negócio que é interessante, a pessoa adia isso. Pode acontecer num agravamento de saúde de uma determinada pessoa, dela não conseguir contratar um seguro. Olha. Então, como o seguro ele é um contrato de adesão, ou seja, as duas partes querem fazer o contrato, e aí o contrato é feito, é firmado. Sim. Se a seguradora não quiser, ela pode recusar o seu seguro. Ela pode não te aceitar como cliente. Então, num primeiro momento, inclusive, muitas das seguradoras pedem a chamada DPS, que é a Declaração Pessoal de Saúde, onde o cliente vai dizer como é o histórico de saúde dele, o que aconteceu na vida dele em termos de saúde nos últimos 5 anos. E aí a seguradora, com essa informação na mão, pode dizer, olha, eu aceito esse cliente e cobro um pouco a mais, ou eu não aceito esse cliente, ou eu aceito esse cliente e ele vai pagar o normal que todo mundo paga. Então, assim, a decisão de contratar o seguro, ela não só deve levar em consideração o tempo, mas também a questão de saúde. Eu não sei se amanhã eu vou estar com o mesmo histórico de saúde que eu tenho hoje. Eu dei o meu exemplo, aos 30 anos de idade, na verdade aos 35, quando eu contratei o meu seguro de vida, eu não tinha nenhum problema de saúde. Hoje eu tenho colesterol alterado. Se eu vou fazer uma contratação de seguro, isso vai impactar na análise do meu risco. Então isso já vai ser diferente do que eu contratei lá atrás, quando eu tinha 35 anos de idade. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. E, realmente, nós brasileiros, a gente, por uma questão cultural, a gente adia essa decisão do seguro. Ótimo. A Celeste está aqui participando com a gente, comentando. Ela falou que sua explicação tirou muitas dúvidas. Obrigada, Celeste. Eu estou dando boa noite aqui para o Fábio, que chegou. O Fábio está lá em São Paulo. Boa noite, Fabinho. Teve uma pergunta aqui da Rosana, que ela está falando qual o seguro de vida, né, mais indicado para pessoas acima de 60 anos, que têm 60 anos e que têm boa saúde. Tem algum que dá para você sugerir? Dá sim. Depois a gente pode estar entrando em contato direto com ela e avaliando o caso. Como eu disse, o seguro, ele é assim, ele é um caso a caso mesmo. Ele tem que ser avaliado caso a caso para cada cliente. E qual que é o objetivo também, né, Débora? Porque tem gente que contrata o seguro, como eu disse, tem um leque muito grande. Às vezes eu quero contratar o seguro, no meu caso, tá? Vou me usar como exemplo. Quando eu contratei o seguro, eu não tinha dependentes financeiros, ainda não tenho dependentes financeiros, então eu não contratei o seguro pensando em deixar algo para alguém caso eu viesse a faltar. A minha preocupação só era caso viesse a acontecer algo comigo e eu não tivesse mais condição de trabalhar. Se eu ficasse incapacitado de trabalhar. Então, o meu seguro, ele me protege em vida. Então, essa situação que foi perguntada aí pela Rosana,
vai depender também disso, né? Não é só a questão da idade e do histórico de saúde, é qual que é o seu objetivo ao contratar um seguro. Isso é bem importante. Quero dar boa noite aqui, Antônio. Mais gente chegando. A Raquel Campos, Personal Organize, nossa aluna lá do CVD. Seja bem-vinda, Raquel. Sarinha. Mais uma pergunta. A gente já vai entrar. Eu quero entrar nesse assunto aí. A gente está aqui, né, preparando o campo para a gente poder falar mais a questão do seguro de vida com a Covid. É a próxima pergunta, pessoal. Então, espera aí. Vamos só tirar aqui as dúvidas que estão chegando, porque realmente é um tema, né, que as pessoas têm muita curiosidade. Então, olá, gostaria que explicasse sobre a carência para a Covid nos seguros de vida. Já entrando mais nessa questão agora, Antônio. Tá. Só antes da gente já entrar na parte do seguro com a situação que a gente está vivendo hoje, Sim. gostaria de falar um pouquinho, só contextualizar o mercado do Brasil e comparar um pouco com o mercado de seguro no mundo, até para a gente entender o tamanho que o mercado tem, o que ainda precisa de ser trabalhado. Sim. E teve um aumento também, né, Antônio, da procura agora nesse período pelo seguro de vida e também por plano de saúde, né? As pessoas começaram a ficar mais preocupadas agora, né, por causa da pandemia, com essas questões. Exatamente, mas aí foi uma ação, não uma ação preventiva, mas uma ação reativa diante do problema que está aí batendo na porta de todo mundo. Tá? Sim. Se a gente for pensar, por exemplo, países que já têm um histórico mais tradicional do uso de seguros, isso até reflete nas empresas com as quais a gente tem parcerias, muitas delas são empresas multinacionais. Então, empresas com sede nos Estados Unidos, com sede na Holanda, e aí a gente já percebe até da cultura dessa empresa como que elas estão reagindo diante dessa situação, até do Covid. Sim. Se você pegar países como Japão, Coreia do Sul, na média, 92% da população economicamente ativa tem seguro de vida. Seguro de pessoas. Nos Estados Unidos... Taxa alta. Taxa altíssima, né? Nos Estados Unidos isso vai para 85%. Enquanto que aqui no Brasil, a gente está na faixa aí abaixo de 15% da população economicamente ativa que tem seguro. Então, a gente tem muito para crescer, muito mesmo. E grande parte desse pouco espaço no mercado até de desinformação mesmo. Se a gente for pensar, comparar até com o mercado de seguro de carros, a gente hoje no Brasil, alguns estudos apontam que 80% da frota de carros particulares no Brasil é segurada. Então, você tem 80% dos carros segurados e só 15% das vidas seguradas. Então, o brasileiro ele preocupa mais em proteger o bem do que em proteger a sua própria vida. É impressionante, né? E o que impressiona mais Mas é uma questão cultural também, não, Antônio? Porque a gente, até pela questão de estar no país, né, da insegurança que a gente tem, né, a questão da própria segurança pública, então você tem que ter uma preocupação maior, né, para não perder aquele patrimônio, né, a questão econômica também, muita gente, né, luta para conseguir ter um carro, né, ter esse conforto, e não tem essa cultura, né, de ter um seguro de vida, acha que é bobagem, que dá para pensar nisso depois e não prioriza. E aí essa questão de querer proteger o patrimônio, ela é válida e justa, só que, ao mesmo tempo, aí se a pessoa justifica isso de forma racional, eu devolvo racionalmente também. Sim. Quando a gente faz seguro de carro, a gente faz seguro de carro por duas razões. Acidente com perda total ou roubo. Faz seguro de carro por conta de um arranhão, de um retrovisor quebrado. A preocupação é perda total no acidente e roubo. Agora me diz, qual que é a chance de uma pessoa sofrer um acidente com um carro que deu uma perda total e não acontecer nada com ela dentro do carro? O bem está segurado, ela que está lá dentro não está. A mesma coisa no roubo do carro. Se for um assalto à mão armada, existe o risco dessa pessoa levar um tiro. Quantos casos a gente já viu passar em televisão aí de pessoas que foram baleadas durante um assalto? Né, seja de moto, seja de carro, e isso pode trazer consequências que não só a morte, pode deixar a pessoa incapacitada. Então isso realmente ainda é uma questão cultural, mas já evoluiu muito, sabe, nos últimos 20 anos aqui, um trabalho feito principalmente pelas grandes seguradoras e pelos profissionais de
de seguros, os corretores de seguro e também os planejadores financeiros, mudou já está mudando essa visão, né, do seguro. O seguro não é mais sinônimo de morte, né? O Uhum. seguro é sinônimo de responsabilidade. Então, isso mostra sinal de amadurecimento. A pessoa que contrata o seguro hoje, ela entende que ela está sendo responsável, não só com ela, mas também com as pessoas que ela ama. Perfeito. Isso mesmo. Muita gente mandando perguntas, Antônio. Vamos responder a pergunta do Fábio, lá de São Paulo. Teve uma pergunta antes, quero só dar boa noite aqui para o Silvio, da AZV Investimentos aqui em BH, que foi quem apresentou o Antônio para a gente. Obrigada Meu aí conterrâneo. publicamente, Silvio, pela conexão. A Nessa que entrou, gente, continua mandando mais coraçãozinho. O bate-papo tá muito bom. A gente ainda tem meia hora para conversar aqui com o Antônio. Dá tempo de mandar suas dúvidas, perguntas e continua participando aqui com a gente. O Fábio está perguntando que para um solteiro sem filhos, se é melhor um seguro temporário ou um seguro vitalício, Antônio? Certo. De modo geral, para as pessoas que não têm independentes financeiros e ainda estão construindo patrimônio, o seguro temporário ele é mais recomendado. É claro que a Uhum. gente tem que estudar o caso de cada um, a idade dessa pessoa, se ela tem algum histórico familiar de saúde que ela entenda que possa vir agravar no futuro, se ela Sim. quer realmente ter um seguro de longo prazo, e aí ela pode optar pelo seguro vitalício. Mas, Uhum. assim, como regra geral, para uma pessoa que não tem independentes financeiros, que está começando a construir patrimônio, o seguro temporário ele é mais interessante, porque ele tem, o investimento dele vai ser menor, e aí te sobra mais para você estar investindo, alocando para investimento, né? Muito bom. Olha aí, Fábio, depois você comenta, viu? Se tirou a sua dúvida. O José Carlos Antônio também está perguntando como que é o trâmite burocrático para ter direito ao seguro quando houver perda da capacidade do trabalho da doença. Se é muito Certo. burocrático isso. Todo trabalho, vamos lá, a figura do corretor de seguros, ela existe para intermediar entre o segurado e a seguradora. Tá? Uhum. Não existe a venda do seguro sem essa figura do corretor de seguros. Sim. Também é papel do corretor de seguro fazer todo esse trâmite. Então, se o cliente quiser, por conta dele, levantar a documentação para encaminhar para a seguradora, tudo bem, é uma opção. Mas isso é obrigação do corretor. Então, a pessoa que Uhum. vendeu... quem foi que fez a pergunta, Débora? Deixa eu voltar aqui. É o José Carlos Petrônio. Então, no caso aí do José Carlos, o corretor que vendeu o seguro dele, tem essa obrigação de estar auxiliando o José Carlos a levantar a documentação. Uhum. Enviar para ele, olha, José, para a sua questão aí, nós vamos precisar dessa documentação. Então, ele vai Não é levantar. só vender, né, Antônio, o Não, seguro. não é só vender, ele é todo um acompanhamento. Fazer Perfeito. o checklist da documentação, se está tudo ok, antes de mandar para a seguradora. Porque senão, Débora, o que acontece? A pessoa junta a documentação está incompleta ou está uma documentação não de acordo com o que a seguradora necessita, envia essa Uhum. documentação, a seguradora vai retornar que está faltando alguma coisa. E aí começa a demorar. E seguro, Sim. a gente faz para emergência. E sem emergência, a gente precisa de rapidez. A gente quer receber o dinheiro rápido. Então, aconteceu o problema, o corretor tem que estar junto para ajudar a levantar a documentação, inclusive ir buscar relatório médico, enfim, bater perna mesmo, correr atrás junto com o cliente para ajudar a levantar essa documentação e resolver junto à seguradora. Ótimo. Muito legal. Muita gente da área da saúde entrando aqui também, Antônio. Quero dar boa noite ao doutor Luiz Gustavo Trindade, clínico médico, nefrologista, vai estar com a gente aqui logo, logo também em live. A Karina, que é nutricionista, Karina Andrade, assistiu a nossa live de ontem também, tem acompanhado aqui com frequência. Agora, teve uma pergunta aqui anterior que a gente não respondeu ainda, que é aquela, já entrando agora na questão do Covid, que a Calisto está perguntando para a gente. Ela queria que você explicasse sobre a carência para a Covid nos seguros de vida. Como que Ah, funciona isso? beleza. Então vamos lá. Os seguros, de modo geral, eles cobrem
morte por doença, tá? Então, se perguntar assim, esquece o Covid-19, vamos falar de coronavírus. Sim. Cobre coronavírus? Cobre coronavírus. Só que existe uma cláusula que a SUSEP, que é o órgão de controle dos seguros e previdências aqui no Brasil, permite que as seguradoras utilizem, que diz o seguinte, em caso de pandemia declarado por um órgão competente, as seguradoras excluem o risco. O que quer dizer? A partir do momento que o coronavírus foi declarado pela OMS como uma pandemia, as seguradoras deixaram de ter a obrigação de pagar pelo seguro. E aqui eu acho que cabe um parêntese, da gente explicar um pouco por que funciona dessa forma. Sim. O caso não é só caso de pandemia, tá? Tem aí também, inclui nessa cláusula de exclusão de risco, desastres naturais, desastres nucleares. Então, é porque a gente, quando pensa nesse tipo de situação, a gente às vezes não consegue dimensionar. Vamos tentar lembrar um fato que aconteceu não há muito tempo, lá em Fukushima, no Japão. Nós tivemos um tsunami, que foi um evento, um desastre natural, depois comprometeu a usina nuclear e aí teve problema nuclear também. A quantidade de gente que morreu ou que ficou inválido naquela situação, se a seguradora tivesse que pagar para todo mundo, ela quebraria. Então, a lei, ela existe, ou a cláusula, ela existe para garantir que o mutualismo, que é o pagamento de cada um dos segurados, vai garantir o pagamento de um que está utilizando o seguro. Entendi. Então, isso garante a solvibilidade, ou seja, que a seguradora vai ter solvência. Ela tem condição de bancar todos os seus segurados. Só que no caso do Covid, como, apesar de ser uma doença que tem uma disseminação, ela é altamente contagiosa, a mortalidade dela é baixa. Tá? É baixa, mas ela está causando um impacto muito grande na economia por conta do isolamento. Então, por conta do isolamento, muitas empresas estão tendo que fechar temporariamente, umas já até falando de fechar de forma definitiva. Falência, então, né? O que as grandes seguradoras fizeram? Olha, em função do que está acontecendo na economia hoje, do impacto que o Covid está causando, nós vamos abrir mão dessa cláusula que exclui o risco do Covid e nós vamos pagar aos nossos segurados em caso de morte ou invalidez causados por Covid. Então, eu vou te dizer aí que 90% das seguradoras tomaram essa atitude, pelo menos as maiores tomaram essa atitude. Tá? Sim. Já foi votado agora, dia 20 de maio, foi votado no Senado Federal um projeto de lei que obriga as seguradoras a pagarem o seguro mesmo em caso de pandemia, tá? No caso aí do Covid. Olha. Mas isso ainda está em tramitação, ainda vai para a Câmara dos Deputados, precisa da votação na Câmara dos Deputados também, depois sanção do presidente. Então, é um negócio que ainda está em processo. Mas, independente disso que está correndo no Senado e lá no Congresso, as empresas, as seguradoras já tomaram a iniciativa de abrir mão dessa cláusula de exclusão para os contratos já existentes, tá? Sim. Então, todo mundo tinha seguro até meados de abril, todo mundo que já tinha seguro contratado até meados de abril está garantido. Quem contratou dali para diante, regra geral, as seguradoras estão pedindo 90 dias de carência. Então, caso a caso, mais uma vez, cada seguradora tem a sua política, dentro da seguradora tem a política de produto a produto, e isso daí cabe análise de cada um. Inclusive, existem até produtos no mercado, independente de ser pandemia ou não, ele vai pagar o seguro de qualquer jeito. Então, como eu disse, né, aí é o trabalho do profissional que conhece o que tem no mercado para poder auxiliar o cliente na tomada de decisão, né? Indicar, né, o melhor. Ótimo. E Antônio, a atuação de vocês hoje da Z está mais focada em Salvador e região, ou vocês
estão atendendo no Brasil todo? A gente está vendo aqui, né? O Fábio está lá de São Paulo fazendo perguntas, tem gente aqui de BH também. Então, como que está sendo o atendimento de vocês agora? Legal. Essa pandemia está mudando muita coisa, né? Inclusive, as empresas aí já estão se posicionando que mesmo após a pandemia, elas vão manter o trabalho home office. Sim. Então, as relações estão mudando. Inicialmente, o nosso trabalho ficava restrito a Salvador, porque a gente fazia questão desse atendimento frente a frente, de sentar de preferência na própria casa do cliente, onde ele se sente à vontade para abrir a sua vida financeira e familiar. Mas, como as coisas estão mudando, a gente já está fazendo atendimentos remotos. Hoje mesmo, daqui de Salvador, eu atendi um cliente que está em Feira de Santana. Tá? São 100 quilômetros de distância daqui, mas foi feito um atendimento remoto. Então, isso a gente já está conseguindo fazer até para poder atender esse novo momento que a gente está vivendo. Né? Não dá para esperar acabar a pandemia para tomar providências com relação não só a seguro, mas de planejamento de modo geral. Sim, exatamente. O Fábio está aqui fazendo mais uma pergunta. Se testou positivo para a Covid e curou em menos de 30 dias, o seguro terá algum reajuste de valor depois disso ou não? Um seguro já contratado ou um seguro novo? Não sei, você pode explicar para a gente, Fábio? Complementa aí, se você já tem um seguro ou se você quer contratar um seguro e você, né, ou alguém que você conheça que foi curado da Covid, só para o Antônio poder entender melhor. Quero dar boa noite aqui para o pessoal da Neurowork que está chegando, Odineia, muita gente legal aqui participando com a gente. A Calisto fez mais um comentário, Antônio. Embora algumas seguradoras tenham se posicionado que vão garantir morte por Covid, pode ocorrer recusa, visto que na maioria dos seguros, pandemia é risco excluído. É isso mesmo? Foi o que a gente comentou, né? As seguradoras estão analisando caso a caso, mas elas se posicionaram publicamente, inclusive algumas até de forma bem ofensiva, de que elas estavam assumindo um compromisso com os clientes, com a sociedade, de que elas iriam pagar aos seus segurados o benefício em caso de morte ou invalidez por Covid. Então, isso daí, se a seguradora recusar, eu acho que aí é um caso, sei lá, pode ser pontual, se o cliente buscar as vias legais, ele vai receber, porque houve um posicionamento ostensivo e explícito e partindo das próprias seguradoras de tomar essa atitude. Tá? Mas aí, mais uma vez, como eu disse, existem produtos e produtos. Tem alguns produtos no mercado que você tem essa garantia independente de ser pandemia. Então, são produtos mais modernos. Vai depender de quê? Do acompanhamento, mais uma vez, do acompanhamento do profissional. Débora, eu costumo brincar com os meus clientes que o seguro de pessoas, né, o seguro de vida, ele é igual sapato, tem que ser igual sapato. Ele é importante, você tem que ter. Só que não pode ser grande demais, igual um sapato, você vai andar desconfortável. Mas ele também não pode ser pequeno, porque senão ele vai te apertar o pé. Então ele tem que ser na medida certa. E na medida certa para cada momento de vida. Se você pegar uma pessoa que está começando a carreira, não tem filhos, não tem dependente financeiro, e pegar um cara que já está estabelecido no mercado e que tem filhos, dependentes financeiros, os dois precisam de seguro. Mas eles precisam de seguros diferentes. Para que eles não paguem nem a mais, nem a menos. E aí, eu vou até usar um exemplo de um caso que aconteceu agora recente. A Thaís, durante o trabalho dela, ela é médica, ela estava conversando com um colega, os dois na linha de frente do Covid. Esse colega médico dela é casado, com 2 filhos, a única fonte de renda da casa, só ele é a fonte de renda da casa, e ele estava tranquilo de que ele já tinha o seguro que estava garantido. Só que não era bem assim. Quando a Thaís, ele ficou curioso, né, do trabalho que a gente estava fazendo, e falou, pede para olhar a minha apólice. Quando ele me mandou a apólice, ele realmente tinha um seguro com um capital segurado até bom.
Mas o Uhum. seguro dele só cobria morte acidental. Uhum. Então, se ele viesse a morrer por conta de uma doença, fosse o Covid, fosse um infarto, a família dele não ia receber nada. Então, no momento da contratação, ele não foi bem auxiliado na Uhum. contratação. O objetivo que ele tinha de proteger a família ficou manco, né? Protegeu caso fosse um acidente, mas em caso de doença ele estava totalmente desprovido. Então a gente foi, sentou e fez a revisão do seguro dele. E aí vem um fato interessante. Mesmo ele sabendo da importância do seguro, mesmo ele sabendo que o seguro que ele tinha não era o seguro adequado, que ele precisava trocar, ele Uhum. ficou adiante, ficou empurrando com a barriga. E isso não é só com ele que acontece, não. Isso acontece com muita gente, tá? E a gente fica Uhum. muito preocupado, Débora, de acontecer alguma coisa com esse cliente ou com os nossos clientes de modo geral, né? Porque a gente sabe, principalmente aí o médico, que é a maioria dos clientes que a gente atende, o cara tem uma vida corrida demais. É, Né, o ritmo de trabalho é muito intenso, o nível de estresse que eles têm é muito grande, tem mil coisas na cabeça. E entre é essas mil verdade. coisas, tem o planejamento financeiro e tem a contratação do seguro. Só que ele acaba deixando, vai postergando. E aí precisa do nosso trabalho de ir lá e puxar o cara para essa realidade, né? Como diz lá Sim. na economia comportamental, fazer o famoso nudge, que é o empurrãozinho. É um empurrão para a Uhum. decisão, para a pessoa tomar a decisão de compra. Ela precisa de É. tomar aquela decisão, então a gente fica em cima, insistentemente, cobrando da pessoa, fulano, e aí, vamos, tem que resolver. E aí a pessoa acabou tomando a decisão. Mas é um trabalho mesmo assim, de cuidado mesmo, porque a gente sabe que não só agora eu acho que a Covid ela veio assim meio que para dar um tapa na cara de todo mundo, sabe? Porque nós brasileiros a gente tem essa mania de pensar assim, doença não acontece comigo, só com o meu vizinho. Só com os outros, né? Acidente não acontece comigo, é só com o meu vizinho. Só que agora todo mundo é vizinho de todo mundo, É. né? A doença está batendo na porta de todo mundo. É uma Então, situação a mais mundial, né? exatamente. Então, fez assim, como eu disse, você comentou aí no início, né? O pessoal que está procurando agora, já, como se diz, quase com a porta sendo arrombada, ele está preocupado de botar cadeado. Sim. Então, o nosso trabalho, ele, além de fazer o trabalho é, de mostrar a importância, ele é um trabalho de conscientização, de mostrar para o cliente que seguro é uma forma dele proteger a sua renda, dele proteger o seu patrimônio, dele garantir qualidade de vida da família, garantir educação de filhos. É uma coisa Sim. que antigamente falava, nossa, era horrível até de escutar isso. O pessoal falava assim, seguro só serve para deixar a viúva rica. Era um comentário assim, coberto de machismo e de ignorância. E, na verdade, não é isso que acontece. Eu acho que é importante até a gente explicar para os nossos ouvintes aqui hoje, e a gente faz isso para os nossos clientes, Aham. qual que é o verdadeiro objetivo do seguro. O seguro de vida, ele não serve para você ganhar dinheiro com ele. Quer dizer, seguro nenhum serve para você ganhar dinheiro com ele. Tá? Na sua essência, qualquer seguro, o objetivo dele é trazer reequilíbrio financeiro, reequilíbrio econômico. Uhum. Então, vamos pensar num caso de uma pessoa que faz um seguro de carro. Ela foi lá, contratou um seguro do carro. E esse carro foi roubado. A tabela FIP desse carro, no momento do roubo, era R$ 100.000. Então, ela perdeu um patrimônio de 100 mil. O seguro vai vir e cobrir esse patrimônio que foi perdido. Houve ganho? Não. Ela perdeu 100, recebeu 100. E é justamente por isso que os seguros, de modo geral, eles são isentos de imposto de renda. Porque você não vai pagar imposto em cima de algo que você já tinha. Uhum. Quando a gente vai para o seguro de pessoas, aí é que causa essa confusão na pessoa de achar que ele está ganhando dinheiro, ou que a família vai ganhar dinheiro. Porque nós estamos dimensionando qual que é o impacto de um determinado evento na vida daquela pessoa e daquela família. Então, se Sim. uma pessoa que está trabalhando, vamos lá, o cara trabalha, ganha 20 mil por mês, tem uma despesa mensal de 12 mil.
Se esse cara fica 30 dias, 40 dias parado, qual que é o impacto financeiro na vida dele? O impacto financeiro na vida dele vai ser X aqui. Esse é o valor do seguro que ele vai contratar. Então, aquele valor que ele recebe vai cobrir o que ele não conseguiu produzir. Da mesma forma, no caso de uma invalidez, a gente vai medir o quanto que a pessoa precisa para ela manter a dignidade financeira dela, caso ela tenha capacidade de trabalho. Ou, no caso mais extremo, a pessoa veio a falecer. E ela era a única fonte de renda da família. Quanto que a família vai precisar para que os filhos continuem tendo a educação que ele queria que os filhos tivessem? Quanto que a família vai precisar de dinheiro para manter a qualidade de vida? Então, tudo isso é dimensionado. E aí, é bom a gente reforçar que o dimensionamento, ele não é da perda emocional. Isso aí é impossível de ser dimensionado. Mas a perda financeira é o trabalho que a gente faz. É dizer assim, olha, ô fulano, se você vier faltar hoje, a sua família vai precisar de X mil reais para que os seus filhos continuem tendo a educação que você quer que eles tenham. Essa tranquilidade, né? Ter tranquilidade. Tranquilidade. Ótimo. Eu tenho, e o meu seguro, eu tenho seguro também, né? E o meu exatamente cobre isso. Eu, como empresário, minha preocupação é ficar sem renda, adoecer por algum motivo, meu negócio parar, e como que eu vou pagar as contas? Então, eu tenho aquele seguro que cobre a diária de internação, né? O DIT. Então, eu recebo um valor a partir do terceiro dia de internação, se eu precisar, para poder ficar tranquila fazendo qualquer tratamento, sabendo que eu estou recebendo uma renda diária ali pelo seguro. Seguro também que cobre a educação dos meus filhos, né? Se eu vier a faltar, eles vão ter a educação deles assegurada, né? Até terminar a faculdade, né? Para doenças graves, no caso de morte, né? As despesas ali funerárias, enfim. Então, acho que é uma tranquilidade que é super importante. E um caso recente também, né, Antônio, que virou notícia, né? Que é um caso mais famoso, aquela situação do Gugu, né? Que ele faleceu em casa, num acidente em casa, e que a família, né, teve direito a receber um seguro, né, bem bilionário, assim, né, um seguro muito bom, para poder os filhos, a família poder dar continuidade no padrão de vida que eles tinham. Então, é uma situação que pode acontecer com qualquer pessoa. Então, né, a gente vê a importância disso. E um ponto que você tocou... Tem até uma situação que eu acho que é importante também ressaltar. Ele tinha um patrimônio gigantesco. Ele tinha seguro de vida. Sim. Esse seguro de vida, ele ainda pensou nisso, né? Bem provável esse seguro de vida, ele vai ser muito mais para ajudar a resolver o inventário do que para resolver a vida dos beneficiários. Porque um inventário de um patrimônio como o dele não é barato. É um valor grande que a família tem que desembolsar. E se a família não tiver liquidez no momento, ela vai precisar abrir mão de patrimônio. Então, às vezes, acaba vendendo alguma coisa para poder custear inventário. Se você tem o seguro você recebe imediato, ele é líquido e certo, isento de imposto de renda, não pode ser alienado, não pode ser penhorado se tiver algum problema relativo a empresas, no patrimônio da pessoa. Então, ele vem líquido para a mão dos beneficiários e eles podem usar aquilo, inclusive, para resolver questões de inventário, né? Então, informação super importante. Que é interessante também da gente ressaltar, né? Muita gente participando com a gente. Pessoal, continua mandando um coraçãozinho. Nós vamos para os últimos 10 minutos. Passou muito rápido. A gente já está aqui há 50 minutos conversando com o Antônio. Tem aqui 2 perguntas que eu vou te passar para responder, Antônio. E aí, para fechar, eu queria que você respondesse para o pessoal se é possível migrar o seguro. Né? A pessoa que tem um seguro de vida hoje, ela viu que não tem as coberturas que ela precisa, se ela pode migrar o seguro de vida dela, tá? Mas, espera, vamos só responder aqui 2 dúvidas que acho que são importantes. O Fábio, ele complementou explicando que no caso dele, ele já tem um seguro de vida contratado há 10 anos. Então, ele teve o Covid, já curou o Covid, se o seguro dele vai ter algum reajuste a partir de agora por causa disso. Aí no caso eu teria que analisar a apólice dele e as condições gerais do seguro, tá? Até porque, Débora, existe aí uma situação que é uma doença nova. Então, até então, a gente não sabe qual que é o agravamento de saúde que essa doença vai causar. Sim. Então, o caso dele, ele teve a doença e se curou.
que tipo de sequelas isso pode deixar para o futuro? Pode trazer algum agravamento de saúde? Enfim, são coisas que a gente não sabe ainda como que isso vai funcionar, mas seria interessante, depois o Fábio, se quiser entrar em contato aí via direct, fique à vontade, a gente pode estar ajudando ele a entender o que ele tem contratado e nas condições gerais dele, o que está dizendo ali, né? De agravamento de risco e de seguradora cobrar mais. Tá, ok. Fábio, depois você chama o Antônio aí no direct da AZ Investimentos para você, né, tirar outras dúvidas que o nosso tempo hoje ele está acabando, mas já deixar aqui avisado para o pessoal que vão ter, né, lives semanais, pelo menos uma live semanal a partir de agora. Vai ter uma maratona aí de 4 lives a partir de hoje para o Antônio e a Thaís também tirarem outras dúvidas de vocês. A Rosana também está aqui perguntando, em caso de perda temporária da capacidade de trabalhar, como que funciona o seguro? Tá, vamos lá. Esse seguro que a Rosana está perguntando é o DIT, que é a diária de incapacidade de trabalho, né, de incapacidade temporária. Basicamente, o que o DIT faz? Caso você tenha uma doença ou sofra um acidente que te afaste da sua condição de trabalho, você vai receber um valor da renda que você contratou. Então, por exemplo, se você contratou uma renda de 15 mil por mês, você vai receber proporcional a 15 mil pelo número de dias que você ficar parado. E pode ser até 365 dias afastado, direto. Você pode ficar até 365 dias afastado, você tem direito a receber. E aí, cada seguradora ela tem uma modalidade de DIT. Alguns chamam de DIT, outros chamam de SERIT, que é seguro de incapacidade temporária, mas é basicamente o mesmo produto. Mas aí vai ter diferença de quê? A partir de quantos dias que um seguro cobre e a partir de quantos dias que o outro cobre, quanto que isso impacta no valor que a pessoa vai pagar mensalmente. E aí tudo, como eu disse, né, é o acompanhamento do profissional de, como a gente diz aí em Minas, medir a água com o fubá. Sim. O angu não ficar grosso. Então você vai medir, olha, eu posso pagar até tanto, qual que encaixa melhor para mim. E no caso do afastamento, claro, olhando as restrições que existem nas condições gerais, a partir do momento que a pessoa se afastou, ela vai entrar com a documentação, aí o papel do corretor, junto à seguradora, para informar que ela ficou afastada por X dias do trabalho, vai estar lá o laudo do médico e outros documentos que a seguradora vai solicitar, e esse valor é depositado em conta do cliente. Ótimo. Rosana está aqui comentando parabéns, muito esclarecedora, né, as informações. A Ju já falando que vai marcar um horário. Pessoal, quem não deu tempo de fazer perguntas, a gente está indo agora para os últimos 5 minutos. Segue as redes sociais da AZ Investimentos. Pode chamar o Antônio e a Thaís no direct, que estão à disposição para responder vocês. A gente vai ter lives semanais, toda quarta, 19 horas. Então, acompanha nas redes sociais qual que vai ser o tema da próxima live. Semana que vem vai ter um outro convidado para poder fazer a live junto com o Antônio, com a Thaís, né? Principalmente muitos profissionais aí da saúde que eles vão trazer para poder compartilhar como que está sendo esse período aí, né, na linha de frente da Covid e que acabam ficando também mais vulneráveis. Agora, Antônio, eu queria que você respondesse para o pessoal, Mecânica em Casa aqui, BH, também está falando que foi muito bom. Vai ficar gravado, viu, Rosana? Logo que a gente terminar essa live, ela vai ficar gravada no meu IGTV e também amanhã já vai estar no IGTV da Z Investimentos. Então, vocês podem assistir a live desde o início, né, para quem chegou depois, hoje à noite já no meu Instagram e a partir de amanhã no Instagram da Z Investimentos, lá no IGTV. Agora, Antônio, acho que é uma dúvida de muita gente. Quem já tem um seguro de vida e aqui nessa live percebeu que precisa mudar, né, ou está com dúvida, não sabe exatamente o que o seguro dele cobre. Além, né, de encaminhar para vocês fazer uma avaliação, é possível migrar o seguro de vida, fazer a troca? O seguro de vida você vai fazer uma nova contratação, né? Porque, como eu disse, todo seguro ele é feito mediante o risco naquele momento da contratação. Então, se você já tem um seguro e quer contratar um novo, mantendo o antigo, a avaliação de hoje é que conta para aquele novo seguro que você está contratando. Sim. Mas você pode cancelar o anterior ou mantê-lo, se for o caso.
pode fazer E a questão da carência para quem vai trocar? Perde? Então, aí tem essa situação. É como eu disse, existem no mercado hoje alguns produtos que não têm carência. Tá? Então, olhando caso a caso, isso aí a gente pode estar tratando de forma individual, mas existem sim produtos no mercado que não têm carência. Aí a gente consegue escapar dessa situação aí, que são 90 dias de carência em caso de contratação desde o dia 16 de abril, que está funcionando dessa forma, para a maioria da seguradora. Ótimo. Então, pessoal, teve dúvida? Chama o Antônio, a Thaís lá no direct da AZ, que eles vão tirar as dúvidas individuais de cada um. Antônio, a gente tem 2 minutos. Você quer deixar alguma dica, alguma orientação final, alguma coisa que a gente não conseguiu, não deu tempo de falar hoje, né? Antes da próxima live, e que você quer deixar aí para o pessoal? Ô, Débora, se eu pudesse falar assim, algo para deixar para todo mundo, não adie a decisão. Não adie a decisão. A gente nunca, se a gente tivesse uma bola de cristal, ouro, gente. Né? Se a gente tivesse uma bola de cristal aqui na nossa frente, a gente olhasse para o nosso dia de amanhã e soubesse que ia acontecer algo com a gente contrataria. Sim. Mas essa bola de cristal não existe. Então, a única decisão a única coisa que a gente pode fazer é ter a responsabilidade de dizer, olha, esse problema é meu, eu é que tenho que resolver. Eu vou tomar essa decisão. Decida, não adie, porque a gente já viu muito caso aí de gente que, casal, você está lá conversando com um casal, o cara adia, um mês depois a pessoa sofre um acidente, a esposa liga, não, mas seu marido não fechou o contrato. Então, assim, não adie. Então, anota aí, gente, não esquece. Para quem já tem seguro, olha a sua apólice. Vai entender o que você tem, porque às vezes você acha que está coberto e não está. Isso é importante também. Muito importante. Ótimo. Antônio, quero te agradecer muito. Pessoal, quem chegou depois, daqui a pouquinho já pode ir lá no GTV, assistir a live desde o início. Siga as redes sociais da AZ. Se você gostou do conteúdo, printa, compartilha nos seus stories, que nós vamos repostar também. Quero agradecer muito aqui a presença do Antônio na live de hoje, a presença de todos vocês, a audiência foi incrível, muita gente, né, que participou, interagiu, mandou perguntas. Semana que vem tem mais, nesse mesmo horário, 19 horas, com outro tema. Então acompanha lá nas redes sociais da AZ, que vocês vão ver a divulgação ao longo da semana. E até a próxima, Antônio. Bom descanso. Obrigado, Débora. Boa noite para todo mundo aí. Um abraço, gente. Tchau. Tchau.